Bom dia, dia bom. Simbora, galera, vamos conectar com o Altíssimo. Senhor, entramos na tua presença, ó Pai, para te agradecer, Jesus, por mais um dia abençoado. Obrigada, Jesus, pela casa abençoada. Obrigada, Jesus, pela família abençoada. Obrigada, Jesus, pela paz, pelo amor, pela saúde. Obrigada, Jesus, pelo dinheiro ganho inesperado. Obrigada, Jesus, pelas contas pagas com sucesso e a sobra de dinheiro. Obrigado, Jesus, pela fartura, pela prosperidade. Obrigado, Jesus, por todas as bênçãos nos concedidas. Obrigado, Jesus, por realizar todos os nossos sonhos. Obrigado, Jesus, por cuidar de nós nos mínimos dos detalhes. Sem ti nada somos, sem ti nada podemos, mas contigo nós podemos tudo. Gratidão, Jesus, por nos amar, por nos cuidar, por nos abençoar, por nos proteger, por nos amar e cuidar nos mínimos detalhes. Nós te amamos, nós te agradecemos e nós te louvamos, Pai. Vem fazer morada, Jesus, na nossa casa, na nossa vida, na nossa família. Amém. Glória a Deus. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória. É dele a vitória alcançada em nossas vidas. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura e sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade, eu quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim. Como um Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequena demais. Me dá a tua paz. Largo tudo para te seguir. Entra na minha casa. Entra na minha vida, mexe com minha estrutura, para todas as feridas, me ensina a ter santidade, eu quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos de Lucas 16, capítulo 16, versículo 19. O rico e Lázaro. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que fazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com migalhas e que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Clamando, disse: Pai de Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Diz, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além de tudo isto está posto um grande abismo entre vós e nós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderão, nem tampouco os de lá passará para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe
deu testemunho a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrependam-se. Porém ele disse: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Palavra do Senhor, graças a Deus. E vamos ao entendimento da palavra do Senhor. O rico e Lázaro. Esta é a única narrativa desse tipo contada pelo Senhor Jesus em que uma personagem tem nome. Devido a isso, alguns estudiosos creem que se trata de uma história verídica. O rico não tem nome divulgado, mas o mendigo se chama Lázaro, que significa Deus é meu auxílio. Enquanto o rico ostenta suas riquezas, o mendigo fica à sua porta em busca de migalhas. Embora contraste social separe os homens, a morte os nivela. Por isso ela chegou para ambos. A partir de então começa um novo definitivo contraste, que desta vez beneficia Lázaro, isto é, ele vai para o seio de Abraão e o rico vai para o inferno. Alguns temes de dúvida da existência da punição na eternidade, afirmando que Deus é incapaz de fazer isso. No entanto, com a intenção de revelar de forma incontestável o futuro, o Senhor Jesus mostra o destino de cada ser humano, o céu ou o inferno. Todos os dias o rico é descrito como alguém que se vestia de púrpura e linho fino, artigos extremamente caros na época. Ele vivia de forma suntuosa e abastada todos os dias da sua vida. Embora não haja menção de conduta imoral, fraudulenta ou perversa deste homem, seu pecado foi terrível, porque ele viveu afastado do Altíssimo, ignorando a salvação da sua alma. Viver sem Deus na terra significa escolher viver longe dele na eternidade. Lázaro ficava à porta do rico e escolheu um lugar propício para receber mais esmola, pois certamente aquela casa ficava localizada em um ponto por onde passavam muitos transeuntes, escribas, fariseus, sacerdotes da época. Discriminava os pobres, doentes, deficientes, físicos, a ponto de pessoas ficarem marginalizadas, ao usar o contraste entre o rico e o mendigo. O Senhor Jesus não estava atribuindo a salvação à pobreza, nem a condenação à riqueza. Pelo contrário, era uma forma de mostrar que Deus não faz distinção entre as pessoas, isto é, a condição que ele existe para conceder a vida eterna, seja rico ou seja pobre, é a fé. O Senhor honrou um mendigo, revelando o seu nome, Lázaro. Já o rico não foi digno nem mesmo disso. O mesmo aconteceu entre Faraó, no Egito, e as parteiras de Hebreias. O inferno. Vemos nesta história que o inferno é um lugar de muitos tipos de tormentos. Podemos destacar alguns: fogo e aflição constante, tristeza por conseguir visualizar o gozo dos que estão vivendo no céu, dor por ter todos os pedidos de socorro negados, frustração por nunca mais poder sair dali, e sofrimento por ter que conviver com todas as lembranças terrenas para sempre. Não havia mais o que fazer para reverter a condenação do rico, porém, para quem está vivo, ainda há oportunidades. O futuro eterno é fruto de uma decisão de ser humano, ainda no presente, independente da sua entrega ao Senhor durante a sua vida. Falsas doutrinas. O ensinamento deste texto derruba conceitos que têm enganado muitas pessoas, isto é, as Escrituras evidenciam que após a morte há aniquilamento da alma, sono eterno, purgatório e reencarnação. Além disso, desmantelam pensamentos do tipo: aqui se faz, aqui se paga. O inferno é aqui mesmo. Pai de Abraão. Essa expressão mostra que o rico era um homem religioso, que não somente conhecia a história da patriarca Abraão, mas também o chamava de pai. Portanto, ele sabia tudo o que era necessário para obter a salvação, porém ignorou.
Já no inferno, sem poder sair daquele tormento, pediu seus irmãos recebessem uma mensagem especial, a fim de não irem para o mesmo lugar que ele assim que morresse. Contudo, seu pedido foi negado. Significa que eles teriam que se submeter às Escrituras para serem salvos da mesma forma que as demais pessoas. Não há vida eterna para quem rejeita a palavra de Deus e segue obstinado na incredulidade. Olhai por vós mesmos. Antes de ensinar sobre o perdão, o Senhor Jesus mandou cada pessoa atentar a si mesmo. Significa que em nossa caminhada temos que nos atentar cuidadosamente à nossa conduta, a fim de não oferecermos ou fazermos os outros tropeçarem na fé. Ferir a si mesmo é uma loucura, assim como uma insanidade ferir os outros, pois isso gera dor tanto naquele que foi ofendido quanto naquele que ofendeu. Perdoar-lhe é a mensagem do Evangelho, é fundamentada sobre o perdão. Ela é essencial porque todos estão sujeitos a errar, até mesmo os mais fiéis. Ao dizer que o perdão deve ser dado 7 vezes ao dia, o Senhor Jesus não está ensinando o limite diário para essa ação, e sim que a pessoa ofendida precisa ter misericórdia ao ponto de perdoar o ofensor quantas vezes for necessário. Acrescentar-nos a fé. Os discípulos se acharam incapazes de cumprir o elevado princípio do perdão, ensinado pelo Senhor Jesus. Por isso pediram para terem a fé aumentada. A natureza humana tem a forte tendência de abrigar dentro de si maus sentimentos e desejos de vingança. Isso é fortemente alimentado pela cultura do mundo. Porém, se a palavra instruiu o homem a perdoar as ofensas percebidas, é porque Deus lhe dará condições para cumprir a sua vontade. Por isso, no meio da fé, o Espírito Santo capacita plenamente aqueles que desejam obedecer esse preceito divino. Com a finalidade de ensinar a humildade, a obediência, desinteresse os seus discípulos, o Senhor Jesus lhe contou uma nova parábola. Nela, ele apresenta um servo que, mesmo tendo cumprido todo o seu serviço com esforço, não devia esperar gratificação por isso. Deus conhece o coração humano, sabe suas fraquezas, principalmente o desejo por conhecimento pelos seus atos. Por isso, o Senhor coloca ordem no serviço espiritual, a fim de que ninguém ande ansioso para ser recompensado suas boas obras. Devemos nos atentar em servir ao o Salvador com todas as nossas forças, não para termos mérito, muito menos para recebermos a sua retribuição, mas por fidelidade e amor a Ele. Tudo que é de Deus nos concede a um favor imerecido. Em outras palavras, somos honrados por causa da sua bondade e de seu prazer, não porque merecemos o algo dele. Servos inúteis. O Altíssimo é perfeito e glorioso, por isso não há nada que o ser humano faça que possa aumentar ou diminuir a sua grandeza. Portanto, ainda que um servo obedeça os mandamentos, ore, jejue e perdoe quem ofendeu, evangelize e faça tudo o que mais lhe for exigido, ainda assim possui falhas. Por esse motivo, não deve nutrir expectativas que realiza muitos ou notáveis feitos para Deus, a ponto de acreditar que ele deve algo. Essa era a sua resposta aos religiosos, que reivindicaram glórias para si, a se julgarem cumpridores fiéis da lei. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, para Deus não tem esse negócio de rico e de pobre. Para Deus todos nós somos iguais e todos têm que batalhar pela salvação. A salvação ela é única. E só vai ter a salvação quem buscar a Deus, quem louvar a Deus, quem alimentar o seu espírito, quem levar a palavra do Senhor para o mundo, quem evangelizar, quem sair da vida torta para viver uma vida abençoada, plena. Deus não romantiza a pobreza, Deus quer que a gente tenha vida e vida abundância, mas Ele quer que a gente seja dependente dele primeiramente. Sem Deus, nada podemos, mas com Deus podemos tudo. Tem pessoas que trabalham o mês todo e não conquistam nada, porque está faltando Deus na vida dessa pessoa.
Porque o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus não é nada. Então você tem que ter a consciência de que primeiramente você tem que ter a Deus. E como é que você tem a Deus? Louvando a Deus, lendo a palavra de Deus. Deus vai lhe dando sabedoria para que você possa entender o que está escrito na palavra de Deus. Vai dando discernimento. Você ser uma pessoa humilde, porque tem muitas pessoas que são arrogantes, são estúpidas, são pessoas que maltratam as pessoas mais humildes. E Deus não se agrada disso. A gente tem que ter empatia pelas pessoas, tem que ver as pessoas com bons olhos e não com maus olhos. Então Deus quer que a gente tenha vida e vida e abundância, quer que desfrute do melhor, quer que a gente tenha salvação, para que a gente tenha vida eterna ao lado do Pai. Mas para ter a vida eterna, a gente tem quando a gente buscar Deus todos os dias, quando a gente louva, quando a gente alimenta o nosso espírito, quando a gente engrandece o nome de Deus, quando a gente dá o nosso testemunho, quando Deus é maravilhoso. Ele deu o seu único filho para morrer na cruz, para salvar nós de todos os nossos pecados. Ele quer o mínimo da gente, quer louvar, é jejuar, é ler a palavra dele, é ir na igreja alimentar. Porque quando tem mais de um reunido, ali Deus está presente. Então, você tem que se ajoelhar na sua casa, orar. Hoje isso não custa nada e as pessoas não querem aceitar a palavra de Deus. Mas as pessoas têm tempo para tudo, menos para buscar a palavra de Deus. Porque as pessoas têm tempo para ir para a festa, têm tempo para assistir Netflix e não tem tempo para tirar um momento para se conectar com Deus. Então, que você venha ter a consciência de que você tem que ter um tempo todos os dias da sua vida para falar com Deus. Porque é Deus que nos proporciona tudo aqui na terra, do que há de melhor. Com Deus podemos tudo e sem Deus podemos nada. Então que você venha ter essa consciência, essa mentalidade que você tem que ser dependente de Deus. E Deus abençoa todos os seus feitos. E é isso que aprendemos hoje em Lucas, no capítulo 16. Então vamos à oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E um pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Todos que crêem, digam amém, que assim seja, graças a Deus. Que Deus abençoe a vida de todos poderosamente. Que Deus nos abençoe poderosamente. Que nós não tenhamos nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Que nós tenhamos vida e vida e abundância. Que nós tenhamos mão abençoada, família protegida e bem multiplicada. Deus faz milagres acontecer, Ele faz o impossível acontecer e Ele quer fazer o impossível acontecer na sua vida. Mas para isso, primeiramente, você tem que ter a Deus, buscar a Deus de todo o seu coração. Que Deus nos dê sabedoria, discernimento para que possamos agir no nosso dia a dia. Que nós sejamos cabeça e não cauda, que nós possamos desfrutar o que há de melhor dessa terra, que nós venhamos primeiramente ter a Deus, que nós tenhamos vida e vida em abundância, que as bênçãos do Senhor nos persigam todos os dias da nossa vida. Que Deus nos dê a paz, amor, saúde, prosperidade e fartura. E gratidão, que todos sejam gratos por mais um dia que Deus está nos proporcionando, está na presença dEle. Gratidão, Jesus, por mais um dia abençoado. Gratidão, Jesus, pela minha família abençoada. Gratidão, Jesus, pela minha saúde. Gratidão, Jesus, pelos meus sonhos realizados. Gratidão, Jesus, pelo dinheiro ganho inesperado. Gratidão, Jesus, pela prosperidade. Gratidão, Jesus, pelas contas pagas com sucesso e a sobra de dinheiro. Gratidão, Jesus, pelo amor. Gratidão, Jesus, pelos teus cuidados para conosco. Gratidão, Jesus, por tudo em nossa vida abençoado. Gratidão, Jesus, pelos ensinamentos. Nós te amamos, nós te agradecemos e nós te louvamos. Que nós tenhamos um dia extraordinário, um dia abençoado, um dia cheio de paz, de amor, de prosperidade e alegria. Que todos fiquem na santa paz do Senhor, que todos tenham vida e vida e abundância.
Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Amém. Deus seja com todos nós. Amém. Que as bênçãos do Senhor nos persiga todos os dias de nossas vidas. Amém. Gratidão.